Olá, nós somos estudantes de Medicina da Unitep, quarto semestre, e vamos apresentar um pouco sobre a replicação, embasados no livro de Biologia Molecular, Fundamentos e Aplicações na Ciência da Área da Saúde. Meu nome é Bruna. Meu é Tailine. Começando a falar sobre o processo de replicação, a gente tem que entender que uma das características principais do DNA é que ele tem a capacidade de replicar-se. Essa fase de replicação ocorre na fase S do ciclo celular, que é onde ocorre a multiplicação do DNA dos cromossomos irmãos. Ocorre durante esse processo a transferência de informação genética de uma célula a outra, e isso recebe o nome de replicação. Qual é o objetivo da replicação? É conservar a informação genética. E esse processo se dá algumas características que a molécula de DNA tem. Por exemplo, ele é uma dupla hélice que tem um formato helicoidal, em que essas hélices são unidas por pontes de hidrogênio. E aí a gente vai ver mais à frente que essa conformação permite que essa replicação aconteça. A síntese de uma nova cadeia de DNA, ela sempre acontece no sentido 5' 3'. Muitas pessoas dizem que esse é o sentido da vida. Mas por que sempre ocorre nesse sentido, 5' 3', e não 3', 5'? A explicação disso está na pentosa do nucleótido, que é composto pela pentosa, grupo fosfato e a base nitrogenada. Aqui, a explicação a gente tende por conta da conformação da pentosa. Aqui, a pentosa ela é formada por 5 moléculas de carbono, e aqui começa carbono 1, carbono 2, carbono 3. No carbono 3, ele vai ter um grupo funcional ligado a ele, que é o OH. Então, a partir desse OH, que ele vai estar no carbono 3', vai possibilitar a formação de uma nova cadeia, sempre em contrário, por causa da complementariedade das bases. Aqui, se aqui começou em 3', vai ser em sentido paralelo, então vai ser 5', 3'. O grupo hidroxilo, que vai ser o grande responsável por isso, formando um novo enlace fosfodiéster, que é aquele que liga dois nucleótidos. E a hebra que vai crescer, que vai ser a nova cadeia de ADN ou DNA, vai ser nesse sentido. A polimeralização é a união de uma DNTP, que é desoxirribonucleótido, complementar à hebra molde. Então vai ser, como eu disse, uma complementariedade em uma ordem oposta. Isso tudo com base na lei de Chargaff, que é a lei que fala da complementariedade das bases. Outra característica da replicação é que ela vai ter três características principais. Primeiro, ela vai ser semiconservadora, vai ser bidirecional e vai ser antiparalela. Primeiro, semiconservadora. O que significa dizer? Que a nova molécula que vai ser formada de DNA, ela vai ter uma cadeia que vai ser conservada da cadeia original e uma nova cadeia que vai ser sintetizada. Mas a gente pode se perguntar, sempre teve essa ideia de semiconservadora? Como é que surgiu? Como é que foi comprovado que ela é semiconservadora? Bom, nem sempre foi assim, né? Antigamente existiam 3 teorias principais que tentavam explicar como é que ocorria esse processo de replicação do DNA. A primeira teoria, que é a teoria conservadora, que não é a correta, o que ela dizia? Que se sintetizava uma molécula totalmente nova, cópia da original, e depois da duplicação, qual era o resultado? 2 hebras antigas juntas e 2 hebras novas juntas. 2 filamentos, vamos dizer assim. A conservadora dizia o resultado depois da replicação. Essa teoria dizia que existiam 2 filamentos iguais e 2 novos que também ficariam juntos. Então, 2 grupos que eram iguais e ficavam de maneira separada. A outra teoria era a teoria semiconservadora, que é o modelo correto, que diz o quê? Que cada uma das moléculas filhas
elas vão conservar uma das originais. Aqui não, né? Aqui eram iguais e aqui cada uma das filhas conservava 50% da que foi molde e 50% da outra que foi sintetizada. E a terceira teoria que foi a dispersora ou dispersante. O que essa teoria dizia? Que as cadeias filhas constam de fragmentos da cadeia antiga e fragmentos da cadeia nova. Então essas eram as 3 teorias que tentavam explicar. Então, para ter certeza de qual dessas teorias eram a correta, foi feito um experimento de Michelson e Stahl em 1957, que tentava dizer qual dessas 3 teorias eram a verdade, era aceita. Primeiro, o que ele pegou? Ele pegou o meio de cultura e utilizou no experimento bactérias, que foram a E. coli porque elas tinham uma grande capacidade de reprodução, então ficaria mais fácil fazer o experimento com elas. O que eles fizeram? Eles pegaram um meio de cultura que continha nitrogênio 15, que era um nitrogênio pesado, ele tinha uma alta densidade. E depois eles inocularam aqui a bactéria nesse meio e deixaram ela se reproduzirem. Depois eles pegaram as bactérias que estavam nesse meio e transferiram para um segundo meio, que já continha outro tipo de nitrogênio, que era o nitrogênio 14, que ele era leve. Então, por que eles utilizavam nitrogênio? Porque a cadeia de DNA, ela tem na sua composição nitrogênio. Então, sim ou sim, ia fazer parte da cadeia de DNA e todo o que eles pudessem observar também condizia com o que se encontra no DNA. Aí, o que aconteceu? Eles fizeram uma centrifugação cerca de 20 minutos da primeira replicação. Então, ocorreu uma primeira replicação, eles fizeram a centrifugação para obter o material genético. Depois, eles deixaram ocorrer uma segunda replicação, né, que foi do segundo meio já, e aí eles fizeram outra centrifugação. A primeira foi de 20 minutos e a segunda de 40 minutos. Com base nesses resultados, eles foram fazendo um processo de eliminação. A conservadora, que tinha essas características de manter 2 filhas iguais e 2 novas iguais, de maneira separada, tinha que ficar representado assim, coisa que não aconteceu. Então, na primeira replicação já foi descartada a conservadora e na segunda também. Já a semiconservadora, que era a correta, né, que fica 50% de uma fibra de uma parte conservada e 50% de outra sintetizada, que fica representado aqui no meio do tubo de ensaio. Por quê? Se ela ficasse em cima era o nitrogênio de baixa densidade e embaixo de alta densidade, coisa que não aconteceu. Então ela ficou no meio representando os 50% de cada, ou seja, semi-conservadora. E a dispersiva, que é essa daqui que dizia-se que ficava fragmentos tanto da nova quanto da antiga, ela foi descartada já na segunda replicação. Então, a semiconservadora foi a teoria que foi comprovada por esse experimento. Outra característica da replicação é que ela é bidirecional. A replicação de DNA em eucariontes, ela é bidirecional. E o sítio de origem, também chamado ARS em eucariontes, é onde que vai iniciar esse processo de replicação. Se sintetizam duas cadeias em ambos sentidos, com 2 pontos de crescimento, que são chamados, nessa região que sintetizam esses 2 pontos, são chamados de horquilhas de replicação. Aqui a gente pode ter um exemplo. Aqui é de uma célula eucarionte, aqui está o DNA, e nesses pontos que começam as borbulhas de replicação vão ser o ponto de origem. Por exemplo, aqui é um ponto de origem que iniciou o processo de replicação. E nas células eucariontes possuem vários tipos de origem. E tanto
como aqui vai ocorrer a replicação só que em sentidos opostos, mas lembrando que sempre é no sentido 5 linhas em 3 linhas. Pelo tamanho do DNA das células eucariontes, ocorrem múltiplos pontos de origem, coisa que não acontece no DNA, por exemplo, das bactérias. Os sítios ORI são sequências específicas ricas em adenina e timina, porque elas facilitam esse processo da formação da boburra, que é essa região aqui, ó, encurvada. E aí também ajuda a controlar a replicação de uma metade do DNA. Nas bactérias, o DNA aqui circular, ele não vai ter vários pontos de origem, ele vai ser monofocal. Por exemplo, aqui inicia o ponto de origem e aí ele vai ocorrer em ambas as direções, por isso que ele é bidirecional, e vai confirmar esse processo, que ocorre tanto nas células eucariontes como nas procariontes. Outra característica é que o processo de replicação é um processo descontínuo. Vai ocorrer sempre em sentido 5 linha, 3 linha, e o ponto 3 linha, que vai ter aquele radical hidroxila, que eu já tinha falado para vocês, o OH, que vai ser o ponto de partida. E as cadeias, elas têm que crescer de forma simultânea e antiparalela. Então, vai ser um processo que vai requerer um pouco de coordenação nessa toda essa atividade, porque mesmo sendo antiparalela, ela vai ter que seguir o mesmo ritmo. Então, as cadeias têm que se produzir em sentido 3 linhas, graças ao OH. E uma grande incógnita para se resolver foi que se ela vai ter 2 sentidos, teoricamente teria que ser produzido em sentido 3 linhas, 5 linhas, né? Porque se a molécula de DNA, aqui ela vai estar 3 linhas, 5 linhas, aqui 5 linhas, 3 linhas, e sempre a produção vai ser antiparalelo, então uma delas teria que ser 3 linhas, 5 linhas. E quem foi que resolveu essa incógnita? Foi o Reiji Okazaki e Tsuneko Okazaki, em 1960. Uma das novas cadeias que vão ser sintetizadas, ela é sintetizada em forma de fragmento. Quem foi que comprovou isso, né? Foi o Okazaki, os 2 Okazakis. Então, em homenagem a eles, foram chamados esses fragmentos de Okazaki. A longitude desses fragmentos é de 1000 nucleótidos e 2000 nas bactérias, 100 e 400 nucleótidos nas células eucariontes. A cadeia que sintetiza no sentido que avança a horquilha de replicação se denomina horquilha adelantada, líder ou condutora, e se sintetiza de forma contínua por ADN polimerase. Então, essa primeira cadeia aí, ela vai ser sintetizada de uma maneira contínua. Já a segunda cadeia que vai ser formada, ela vai ser no sentido contrário ao avanço da horquilha. Horquilha que se denomina hebra rezagada ou retrasada. Então, essa daqui já vai ser sintetizada de uma forma descontínua ou em fragmentos, dando para disponer uma certa longitude de DNA e ela vai ter que esperar um certo tempo para que a replicação continue. Aqui mostra um quadro que fala sobre as diferenças nas replicações das células procariontes e eucariontes. Primeiro, o lugar. O número de origens da replicação. Na procariontes, no citoplasma, e na eucarionte, no núcleo. O número de origens da replicação nas procariontes vão ser só 1, e nas eucariontes, no núcleo vai ser 10 elevado a 3 a 10 elevado a 4, nas mitocôndrias apenas 2. O tempo de replicação do genoma nas procariontes 0,67 e aqui 8. As proteínas que vão estar envolvidas nesse processo vai ser de 30 nas procariontes e centenas nas eucariontes. A DNA polimerase vão ser 3 e aqui vão ser 5. O início vai ser de uma única origem e aqui origem múltipla, como eu havia falado para vocês. Outros
materiais cebador da NTP5 e cebador da NTP5 também. O formato vai ser semiconservadora e semiconservadora, que acontece nos dois tipos, e a taxa de replicação vai ser de 1000 nucleótidos e de 100 nucleótidos. As proteínas que participam no processo de replicação. Existe um grupo bem complexo de proteínas que vão participar nesse processo, e elas vão atuar de forma conjunta em uma sequência de ADNA específica que já vai estar estabelecida. Então, cada uma tem uma região para atuar. A primeira enzima que nós vamos falar é sobre a helicase. Qual é a função da helicase? É separar as duas hebras de DNA mediante a ruptura das pontes de hidrogeno, que são as que permitem com que essas hebras elas permaneçam unidas e que se estabelecem entre as bases. Aqui, esse triângulo está representando a helicase. Então, ele vai separar essa ponte de hidrogeno que deixava as duas hebras unidas. Ele vai romper essa ligação de ponte de hidrogeno para que ocorra todo o processo de replicação. Outra proteína são as proteínas de união à cadeia sensília, que também é chamada de SSB. O que elas fazem? Elas evitam a formação das pontes de hidrogeno entre as duas cadeias que já foram separadas. Porque se fossem somente separadas e não tivesse nada que impedisse que elas voltassem a se unir, não ia igualmente dar continuidade ao processo de replicação. Então, elas ficam aqui e impossibilitam de que as duas hebras que foram separadas se unam novamente. Outra enzima que atua nesse processo de replicação são as topoisomerases, que são enzimas isomerases que atuam sobre a topologia do DNA. Como é que elas estão aqui, representadas por essa imagem? Elas podem cortar os enlaces fosfodiéster, que são aqueles que unem dois nucleótidos, seja de uma única hebra, que é chamada topoisomerasa 1, ou nas duas, que são as topoisomerasa 2. Então, quando ela tira só de uma hebra ou das duas topoisomerasa 2, que formam um DNA. Essa enzima seletiva permite que a DNA libere a tensão contorsional. Então, o formato que é contorcido, vamos dizer assim, do DNA, eles vão ser liberados graças à ação das topoisomerases. Outra enzima que atua nesse processo é a primasa, que sintetiza fragmentos de ARN entre 8 e 10 nucleótidos de longitudes, conhecido como cebadores ou primers, complementares a um fragmento de ADN. Então, eles vão ser um fragmento aqui, de RNA que vão ser complementares ao DNA. A união dos cebadores ao DNA proporciona um extremo 3' necessário para que a ADN polimerase leve a cabo sua ação. Então, aqui a gente resolve também aquela incógnita, né? De que tinha que ser sempre a produção no sentido 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, e não 3 linhas, 5 linhas. Então, se o primer aqui vai ser de RNA, o DNA vai ser produzido no sentido oposto, 5 linhas, 3 linhas. Outra enzima que atua nesse processo é a enzima RNase-H1, que é uma enzima que é encarregada de retirar os cebadores, que são os primers, de RNA durante a síntese dos fragmentos de Okazaki e nos processos de reparação do DNA. Então, aqueles fragmentos de RNA que foram produzidos, é a enzima RNase-H1 que vai ser responsável por retirá-los. Aqui tem uma pequena ilustração que mostra a ação dela. Ela vai romper aquela produção de RNA para dar início à síntese de ADN, ou DNA. Outra enzima que participa desse processo é a FEM1 e RTH1, também chamada de endonuclease, ou FLAP
FLAP1, ou então FLAP endonuclease 1. Qual é a função dela? Ela é encarregada de remover o ribonucleótido 5' do fragmento de Okazaki. O NIC, o que é o NIC? É uma falta de enlace fosfodiéster entre dois nucleótidos adjacentes. Resultante é selado pela ADNA ligada. Então, depois da atuação aqui dela, vai precisar ser selado esse fragmento aqui que não vai ter o enlace fosfodiéster. E quem vai fazer isso vai ser a DNA ligase. Agora a ligase. A função dela é catalisar a formação dos enlaces fosfodiéster entre nucleótidos contínuos. A telomerase, ela é uma ribonucleoproteína com atividade de DNA polimerase, só que ela é dirigida pelo ARN. Então ela vai agir de forma da transcriptase inversa, que ela é capaz de sintetizar uma sequência determinada de DNA que permite o alargamento dos telômeros, que são os extremos dos cromossomos. Aqui, ó. Então ela permite alargar os telômeros. Aqui nessa imagem a gente vê mais ou menos como funciona a ação da ligase. Aqui tem os extremos coesivos que se juntaram, mas ficaram espaços ocos aqui, ó. Esses espaços. E a proteína ligase, ela vai ser responsável por selar esses espaços ocos, que não vão estar mais presentes. Outra proteína que participa desse processo é o antígeno nuclear de células em proliferação, que é chamado de pCNA. Ele é um homotrímero que forma uma estrutura toroide, na qual é aberta transitoriamente. E tudo isso é na altura da dupla hélice, na altura do extremo do primer, na cadeia líder. Essa estrutura toroide é como se fosse um campo magnético criado por moléculas nessa região. A estrutura toroide ao redor da cadeia de DNA permite o seu livre desplazamento por lá mesma. Então, vai permitir que se desplaze através da hebra de DNA. A pCNA, ela interatua com a DNA polimerase, servindo como uma pinça. Então, ela meio que vai ser uma pinça para que ocorra a sintetização do DNA. Vai sustentar a polimerase no extremo do primer, que permite a sintetização da cadeia de DNA. A DNA polimerase, que vai ser a última enzima que nós vamos falar, ela é capaz de sintetizar novas cadeias de DNA a partir de uma hebra padrão ou molde e as unidades estruturais correspondentes, desoxirribonucleótidos. Então essa vai ser a mais importante de todas, porque ela vai permitir que ocorra essa sintetização. A direção na qual lerá a cadeia molde do DNA vai ser 3 linhas, 5 linhas. No processo de replicação das células eucariontes foram identificados 5 grupos de DNA polimerase. O primeiro foi a alfa, a beta, Y, delta e epsilon. Aqui nesse quadro mostra um resumo, né, dos compartimentos que essas proteínas atuam, a primase, que é associada à função biológica, número de subunidades, peso molecular e subunidade catalítica da alfa, compartimento e das seguintes, né? Núcleo, mitocôndria, núcleo e núcleo. Primase associada, a alfa sim, a beta não, a Y não, a delta não e a epsilon não. Só que a que foi presente é a alfa no núcleo. A função biológica, replicação da hebra retardada, reparação de DNA, replicação do DNA mitocondrial, replicação da hebra condutora e replicação adicional. O número de subunidades, 4, 1, 4 isoformes, 2 e aqui não se sabe. Peso molecular, de 165 a 185, a beta 40, a Y 125, delta 125 e epsilon de 210 a 230. Eu vou falar das fases da replicação, que acontecem em processos celulares. Elas são divididas em início, elongação e terminação. No início, elas
as zonas de ADN, elas vão seguir uma sequência, não vão ser aleatórias. Isso vai dar, bem aqui, por exemplo, vai dar início à replicação. Elas são ricas em adenina e timina, e elas são representadas por muitas proteínas, que são proteínas de reconhecimento em sítios de origem. Em eucariotes, elas vão seguir com uma replicação autônoma, que é quando elas vão se dividir em borbúdias, através das orquídeas vão se dividir assim, como aqui, por exemplo, ocorre a divisão. Como eu disse, as duas cadenas elas vão precisar se dividir do ADN. Aqui, por exemplo, a helicase. A helicase ela vai se unir à cadena de ADN. A helicase vai se hidrolisar as pontes de hidrógeno. O ADN polimerasa ele vai ter a função que necessita que a primase sintetize um cebador e vai incorporar os nucleótidos em forma complementar. Elongação. Elongação é o processo pelo qual o ADN polimerase vai adicionar nucleótidos um por um, complementares à cadena molde. O pCNA vai se juntar com as orquídeas, que vai dar uma elevação, que vai dar aumentar a tensão. Qual é a função da pCNA? Ela vai manter a ADN polimerasa em contato com a cadena molde. A topoisomerases 1 e 2 vai cortar os enlaces fosfodiéster da Dobie X, que vai fazer com que volte tudo a unir novamente, que vai fazer com que as cadenas se desenrosquem e as orquídeas impeçam de avançar. A sístese é diferente em cada uma das hebras da orquídea de replicação, e ela tem dois tipos de cadena, cadena líder e cadena retrasada. A cadeia líder ela tem uma síntese em forma contínua, que tem um só cebador. A cadena retrasada tem uma síntese em forma descontínua, que tem o cebador em vários sentidos. Terminação. Terminação é a última fase da replicação, onde vai ter a ADN polimerasa e a ADN ligasa. A ADN polimerasa ela vai ligar ao extremo do fragmento de ADN e vai produzir o desacoplamento de todo o replisomo. Aí vai acontecer o complemento da síntese, que é quando a cadena é retardada e une o fragmento de Okazaki, que é o momento da maduração. A ADN ligasa ela vai unir o 3P' e o fragmento do 5P. Agora eu vou falar da replicação dos telômeros. Os telômeros são sequências repetidas de 1 a 5 unidades de timina, guanina em uma das cadenas, e citosina e adenina complementares em um extremo dos cromossomas eucariotes. Os procariotes eles não vão possuir telômeros, porque o seu ADN é em forma circular. Na replicação dos telômeros atuam as telomerases. As telomerases elas são formadas por ARN e proteínas. A telomerase só está em células somáticas, tecidos fitários e certas células magras. Em eucariotes, a presença da telomerase ela está em células germinais e células somáticas. As células germinais elas vão garantir a preservação das largas sequências teloméricas. Nas células somáticas, quando desaparece a telomerase, condiciona a longitude dessas sequências, que vai alterar na divisão celular correta, que é uma saia correta, e também no tempo de vida de uma célula. Também, quando ocorre o acortamento da telomerase, ela vai ser vinculada nisso no envelhecimento. Aqui está exemplos da telomerase, como ela funciona nas três. A replicação mitocondrial, nela, as duas hebras de ADN mitocondrial se pode diferenciar segundo a sua densidade, que é de acordo com a hebra ligeira e hebra pesada. A hebra ligeira, nela, a síntese é unidirecional e avança desfasando a outra hebra. Na hebra pesada, tem uma só direção e ela vai ficar oposta à outra hebra. Como vocês podem observar na imagem, tem um exemplo. A hebra ligeira está na parte mais interna, a hebra pesada na parte mais externa. E as duas têm origem diferente. E elas não vão originar no mesmo momento. Primeiro vai originar uma, aqui você pode ver o início da origem, e depois a outra. E assim vai seguindo o ciclo. Quando a hebra ligeira acaba o seu ciclo, começa a hebra pesada.
E assim vai seguindo o ciclo. E aqui terminamos o trabalho sobre replicação. Fomos orientados pelo docente Iber Flores, da matéria Biologia Molecular.